A Rádio Congonhas apresenta o programa do Sindicom. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Congonhas. Você, servidor público, fica ligado todos os sábados de 16 às 17 horas aqui na Rádio Congonhas. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Congonhas, servidores públicos municipais, ativos e inativos e pensionistas. Um grande abraço aos nossos colegas servidores que prestam serviço aí aos finais de semana. Hoje estamos aqui no nosso programa com o Roberto, o Elias, Natan, o Chininha, né, o nosso vice-presidente, a Ana Clara e Rafaela, e a Cláudia também, que vai nos acompanhar, está aqui nos estúdios, e o David, que vai nos acompanhar aqui durante toda a programação. Então hoje nós vamos levar ao ar aí também, é lógico, depois dos cumprimentos das pessoas que estão aqui, um convênio que nós temos assim via sindicato, que vai ser muito bem esclarecido aqui pela Ana Clara e a Rafaela, mas eu gostaria de iniciar cumprimentando ao Roberto. Boa tarde, Tico, boa tarde, Chininha, boa tarde, doutor Elias, o Natan, boa tarde a Cláudia, o Deide ali no comando, as duas meninas que vão se apresentarem aqui, tem o convênio com o nosso sindicato, vai falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia, né, menina? E a gente fica muito feliz porque, na verdade, é a oportunidade que nós temos, né, de cobrar dos nossos conveniados aí o tipo de prestação de serviço, né? E isso é muito interessante para todos nós e principalmente aí para os nossos servidores ativos, inativos e para as nossas pensionistas também. Chininha. Boa tarde, Tico, boa tarde, Roberto, boa tarde, Elias, boa tarde, Natan, boa tarde, Ana Clara, né? E a Rafaela. Boa tarde a todos. Senhor Elias. Boa tarde a todos os servidores ativos e inativos e a todos que nos ouvem. Natan. Boa tarde ao Tico, ao Chininha, ao Roberto, ao doutor Elias, as meninas que hoje vieram aqui para poder falar um pouquinho desse trabalho bacana, né? E esse novo convênio que o sindicato vai celebrar aí para oferecer para os servidores e a todos os ouvintes e servidores inativos e ativos de Congonhas, né? E falar que eu tô de volta também, né? Depois de um tempinho aqui, né? De férias. Tava sumido mesmo, Natan. Ana Clara. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer pelo convite para a gente vir aqui hoje. Nós ficamos muito felizes em vir, porque é uma coisa que a gente ama, o nosso trabalho. Então nós ficamos muito felizes em poder esclarecer um pouco mais o que a gente faz. Rafaela. Boa tarde para os ouvintes, boa tarde para todos os presentes. E assim como a Ana Clara falou, é um prazer não só falar um pouco da nossa profissão, mas dessa parceria e de estar aqui hoje. Tá, então é isso aí que nós vamos desenvolver aqui. Então vamos iniciar aí, Ana Clara, com você e Rafaela, para falar um pouco aí sobre o nosso novo convênio aí com o sindicato, falar aí do consultório, a clínica que é lá nas cidades de Ouro Branco. Então estamos aí para ouvir até sobre a importância, né, de tantas coisas que vem acontecendo aí, em termos aí de medicinas, de estar trazendo a formalidade de tudo para estar melhorando aí a vida do nosso cidadão. Bom, nós temos um consultório de fonoaudiologia em Ouro Branco, onde nós fazemos atendimento fonoaudiológico para crianças, adolescentes, adultos e idosos, em todas as faixas etárias. A fonoaudiologia ela é uma profissão que ela trabalha com a prevenção, com a promoção de saúde nos âmbitos da comunicação e de outras funções, como mastigação, deglutição, respiração. Então, o que nós fazemos dentro das áreas da fonoaudiologia, que são várias, são 12 áreas da fonoaudiologia, mas dentro de cada uma, o nosso trabalho é promovendo a saúde, evitando problemas relacionados à fala, à linguagem, à voz, todos esses problemas que podem acontecer relacionados à comunicação. Eu gostaria também que a sua colega ela falasse um pouco aí, que até antes aqui no programa a gente fala de área de educação também com relação à palestra, aí explicasse um pouco para nós aí também
o que isso pode mudar, né, na vida aí, no caso aí do aluno para com o professor. Falar um pouco, o que isso pode nos ajudar aqui enquanto servidores públicos. Então, como a Ana falou, a fonoaudiologia é bem extensa, né? Ela tem 12 áreas e uma dessas 12 áreas é a fonoaudiologia educacional. A gente está com um projeto ainda para colocar em vigor, para levar para as escolas, que seria para atuar junto das escolas, né, junto com os professores e levar palestras, porque a gente acredita que o conhecimento levado para os professores tem impacto direto sobre os alunos. Então a gente vai terminando, né, essa parte de pesquisa, tá, para a gente poder levar para as escolas. A nossa proposta é que sejam 3 palestras diferentes, e aí essa escola vai escolher qual atende melhor. Está em processo de construção ainda e tal, mas a gente quer colocar rápido, assim, em vigor, né, em prática. Mas é bem isso, assim, tem várias coisas que a gente pode ajudar dentro da escola. A gente tem a questão da voz para os professores, a melhora do ensino por meio de capacitação dos professores, para eles poderem identificar dentro de sala de aula possíveis alterações que devem ser encaminhadas. É isso aí. Com a relação também o endereço aí também, que eu entendo que as pessoas que estão nos ouvindo aí estão interessadas, o endereço lá da clínica, a disponibilidade através do nosso convênio de estar lá no sindicato para dar, às vezes, até melhores esclarecimentos para aquelas pessoas que se interessarem em estar lá. Se vocês têm essa disposição de estar marcando conosco também lá. Sim, o nosso endereço é na Avenida Marisa de Souza Mendes, número 1107, em Ouro Branco, né? Na verdade, o nosso horário de funcionamento lá é de 9 às 11 e de 1 às 5. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, nós temos o Facebook e o Instagram, a R Fonoaudiologia. E a gente tem disponibilidade, sim, de vir para o sindicato, poder fazer esclarecimentos, enfim, né, Ana? Eu acho que a gente vai acabar vindo muito para cá, e assim espero. E fica aberto aí também, Elisa, o próprio Natan e Chininha, para outras perguntas. Na verdade, o direito ele faz interface com várias áreas, né? Uma das principais é a fonoaudiologia, que um dos motivos maiores do nosso afastamento do professor é a questão da voz, é a questão da garganta. Tem algumas coisas técnicas lá das cordas vocais, tem várias questões que a gente está sempre dependendo da fonoaudiologia para dar um relatório para a gente, para explicar a gente o que está acontecendo com aquele servidor ou não, até mesmo quando vai ingressar na carreira pública, né, quando é convidado para tomar posse do seu cargo, tem que fazer o teste de fonoaudiologia, tem que estar acompanhando esse tipo de coisa. Eu também tenho um filho especial, que é o Heitor, e ele tem síndrome de Down, e ele faz tratamento constante também com a fonoaudiologia. Então é uma das áreas muito importantes para nós, inclusive para prevenção e para correção, né? Isso. Na área da voz é uma das áreas maiores da fonoaudiologia mesmo, que a gente trabalha muito nessa prevenção de problemas de voz, que a gente chama de disfonia, qualquer alteração de voz. E aí a gente até deixa um alerta que qualquer rouquidão que dure mais de 10 dias tem que ser pesquisada, tem que procurar um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo, porque já é um sinal de algum problema. E também nessa parte da performance comunicativa, do desempenho comunicativo, que é muito importante para o que a gente chama de profissionais da voz, que são as pessoas que têm a voz como principal instrumento de trabalho, que são os professores, juízes, jornalistas, apresentadores, radialistas. Todo mundo que tem a voz como principal instrumento de trabalho precisa de um acompanhamento mesmo para cuidar mesmo. Então, a gente orienta quanto aos bons hábitos, fazemos aquecimento, desaquecimento vocal. Tudo que a gente pode fazer para prevenir algum problema de voz, a gente faz. E também, como ele falou, em pessoas que têm algum problema, alguma necessidade especial, nós atuamos dentro dessas áreas da fonoaudiologia, prevenindo problemas de deglutição, que são muito perigosos, assim, que quando a deglutição está alterada, pode trazer problemas grandes. Então, a gente atua melhorando o tônus,
mobilidade dos músculos de cabeça e pescoço, tudo isso para prevenir algum problema maior, principalmente em crianças que já são um pouco mais frágeis, às vezes por terem algum problema congênito, né, que nasceram com alguma síndrome, alguma coisa. A gente trata nessa prevenção para a criança ter um melhor desenvolvimento possível. Bom, Tico, eu acho que o sindicato foi muito feliz nessa celebração desse novo convênio, porque o que a gente percebe é o seguinte: há um aperfeiçoamento geral de todas as áreas, inclusive da saúde, áreas administrativas, todos os profissionais hoje têm estudado e se especializado cada vez mais. E a área da fonoaudiologia é uma área muito importante hoje, principalmente para quem depende da voz, não só das pessoas que têm problemas, às vezes precisam de tratamento, mas daqueles profissionais que usam dela todo dia como instrumento de trabalho. E aqui em Congonhas nós temos, boa parte dos nossos servidores dependem disso, né? As professoras, as cuidadoras, os profissionais da área administrativa também que fazem atendimento, e a gente sabe o quanto essas pessoas às vezes sofrem às vezes por falta de conhecimento, né? E aí eu acho que essa entrevista hoje, e acho essa disponibilização desse serviço para os servidores públicos, né, de Congonhas, é extremamente importante. A fala de vocês aqui foi muito feliz, e é importante a gente sempre estar falando isso, porque é preciso cuidar antes, não é? Não é só tratar o problema depois do que aconteceu. Claro, existem os tratamentos e vão ser feitos, mas é importante que as pessoas entendam isso como um exercício que vai ser feito todos os dias, como acontece também com os cantores, né? Que a gente vê sempre os cantores agora fazendo trabalho com fonoaudiólogo, antes do show e depois do show, né? Para que não aconteça problema nas cordas vocais. E eu até, fugindo um pouco do assunto, eu até percebo que isso ficou claro com o Zezé de Camargo, né? Da dupla Zezé de Camargo e Luciano. De tanto usar da voz e forçar demais, ele teve um problema nas cordas vocais, que levou, acho que ele até a fazer uma cirurgia, e agora ele tem que fazer um acompanhamento sistemático da voz dele. Então, eu acho que isso aí, o servidor tem que agarrar disso aí, absorver isso, procurar esses profissionais que vieram aqui com muita dedicação, estão se disponibilizando a trabalhar conosco nessa parceria, para que a gente possa cuidar do nosso patrimônio, que é o servidor público, né? O sindicato nada mais é do que uma entidade que zela pela saúde e pelos direitos do servidor público. E isso aí, para mim, foi excepcional. Tá de parabéns à diretoria do sindicato, parabéns também pelas meninas que vieram aqui e também falaram muito sabiamente sobre o que elas pretendem fazer. E não só isso, né, gente? Que tem muitas outras coisas também que o fonoaudiólogo pode desenvolver, e que eu confesso que eu sou um leigo e não tenho muito conhecimento, mas eu acho bacana esse bate-papo. Eu acho que tem que ser assim, inclusive essas conversas acontecerem mais frequentemente, para que a gente possa sim levar para todos os finais de semana algo que o servidor não saiba, que a gente possa levar a título de curiosidade, para que ele possa vir e começar a frequentar, e a gente desenvolver essa parte da saúde do servidor. Mas só uma pergunta aqui com relação ao desenvolvimento do convênio, contrato, já é uma parte que está bem já adiantada lá com o sindicato, agora valores e descontos também. É bom quem está lá do outro lado aí ouvir. Eu não sei se a Ana Clara ou a Rafaela poderia falar um pouco sobre isso. A gente assinou o contrato já tem um mês mais ou menos, né? O valor da nossa consulta é R$80 e a avaliação à parte R$100. A gente está dando um desconto para quem é servidor, quem é associado, né, ao Sindicom, de 30% em cima desse valor. Então é essa aí a mensagem. Nós temos muitos mais outro assunto aqui. Eu acho que o Chininha também tem aí para estar agradecendo a vocês, e sempre que vocês se achar que deve estar vindo aqui no programa do Sindicom, trazer notícia, falar de coisas novas, enquanto a gente estiver à frente aí da diretoria, não só vocês, mas outros convênios também, serão muito bem-vindos aqui ao programa do Sindicom. Acho que agradecer mesmo, é mais uma conquista para o Sindicom, Sindicato de Servidores, né? E que está melhorando cada vez mais a qualidade de vida deles para todos nós. Então, Rafaela e Ana Clara, os considerando aí a despedida, e logo após a gente continuará aqui a fazer
as nossas tarefas aí com relação a outros assuntos. Nós agradecemos a oportunidade, né? E a gente acredita que por meio dessa parceria a gente vai render bons frutos, não só para a gente, mas como para os servidores também, que eu acho que é o principal, né? É isso aí, muito obrigada a todos. E na dúvida, eu acho que é importante falar isso, que na dúvida sempre procure um profissional, procure uma orientação, nós estamos aqui para isso, né? E é isso, muito obrigada. Tá, joia, a gente fica aqui agradecendo a vocês também aí, pela vinda. Os convênios dos sindicatos estão na página aí do Facebook, site, né? Agradecemos a Cláudia também, que se fez presente aqui hoje, trazendo aí, que é uma das pessoas que estão cuidando aí, está à frente dos convênios do sindicato também. E a gente vai continuar aqui com o nosso diretor de assuntos jurídico do Sindicom, o Gabriel, que acaba de adentrar aqui nos estúdios. Eu gostaria que ele cumprimentasse aí a todos os rádio ouvintes e servidores. Bom dia, Tico, bom dia, Chininha, bom dia, meu amigo Natan, bom dia, doutor Elias, bom dia, Roberto, bom dia, servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas. Como eu havia dito, nós estávamos aguardando uma liminar do meritíssimo juiz da primeira vara relativamente à ação de anulação de ato administrativo e obrigação de fazer dos 17 servidores função pública que foram exonerados recentemente. Infelizmente, nós não obtivemos a liminar. O meritíssimo juiz esteve aí, de certa forma, dentro do que fala a lei, que é a questão do servidor não ser concursado, o artigo 37(2) da Constituição, porque, como todos sabem, a forma de se ingressar no serviço público, inicialmente, é através de concurso. Depois, cargo comissionado, ou então para a função de chefia. Então, esses 17 servidores, em 90 e 91, não prestaram concurso. Em razão disso, o juiz, considerando do Tribunal de Contas, não concedeu a liminar. Mas nós fizemos o agravo de instrumento, justamente contra a denegação desta liminar. E eu acho importante dizer o seguinte, que o servidor exonerado, ele não precisa ficar desesperado, porque ainda não é o julgamento da ação, não é o julgamento, o mérito da ação. Eu gostaria de fazer aqui umas considerações a respeito do agravo, porque existe uma parte técnica, e essa parte técnica ela precisa ser explicada. Também a parte fática, a parte do direito em si. No agravo de instrumento, eu trago uma decisão muito interessante, que eu já havia até falado para esses servidores exonerados, que é com relação a um voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele, no julgamento do agravo regimental em recurso extraordinário, ele deu o seguinte voto. Eu vou trazer aqui apenas a síntese. Impossibilidade, contudo, de rescisão da relação de trabalho já consolidada. Estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. Convalidação do vínculo trabalhista por inércia do Estado. Direito líquido e certo à manutenção no cargo. Reintegração determinada, segurança concedida. Isso dizia a respeito a um servidor que passou longos anos no serviço público e a forma com que ele ingressou não foi a forma legal. Mas pelo tempo de trabalho e pela inércia do poder público em exonerá-lo, o ministro foi favorável a que fosse mantido o vínculo trabalhista dele. Não concedeu para ele a estabilidade, evidentemente, porque não poderia. Ele entrou através de CLT, regime CLT, mas que já estava consolidada a situação, então ele teria que continuar no trabalho,
teria que ser reintegrado. Ele fala o seguinte: não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos artigos 19 do ato da disposição constitucional transitória e 41 da lei maior, que é a Constituição. Contudo, se a administração pública, aqui que está o cerne todo da decisão dele, contudo, se a administração pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança, convalidando-se o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios do ato exoneratório. Então, essa questão dos princípios da dignidade da pessoa humana diz respeito à pessoa humana em si, aquela pessoa que teve a confiança no Estado enquanto ele estava trabalhando. E também a questão, aí a gente não tem todo o acordo, mas com certeza em relação à idade, como nós já alegamos aqui no nosso caso também de Congonhas. Segurança jurídica, porque todo mundo tem que ter uma segurança no que diz respeito àquela situação que existia. Então, é preciso que se prestigie isso. Da boa-fé, é um empregado trabalhando normalmente, ele não sabia, ele não poderia questionar se estaria legal ou não, ele estava trabalhando e recebendo normalmente. E da confiança que ele prestava no Estado. Estava trabalhando, confiava que nunca seria exonerado, porque o objetivo do trabalho é ser duradouro, principalmente do trabalhador, que o seu trabalho perdure por longos anos. Também trago aqui um voto vencido. É interessante esse voto vencido, é uma tese do desembargador José dos Anjos. Ele fala também pela impossibilidade da exoneração de uma servidora que havia feito concurso, 19 anos, ela já havia prestado concurso. Esse concurso foi anulado. E, em sendo anulado, ela foi exonerada. Então, ela foi reingressada, também reintegrada ao trabalho, em razão dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana. E esse voto é interessante, que ele foi um processo, quando ele vai à segunda instância, quando ele vai ao tribunal, ele tem 3 desembargadores que o decidem. Então, 2 votaram contra e o voto dele foi o vencido. E em recurso, em razão desse voto vencido, esse voto acabou vencedor num terceiro recurso. Então, esse voto foi vencedor. É interessante trazer para vocês isso, porque eu vejo esse voto na análise, seja agora no agravo, ou seja futuramente, como uma vamos falar assim em termos mais comuns, uma pega para que o desembargador reveja, se for o caso de negativa em primeira instância, ele reveja o voto dele. Ou até para embasar uma posição favorável aos servidores. E gostaria também de dizer aqui quais são os motivos que eu aleguei no agravo de instrumento, que são também motivos já alegados na ação principal. É o seguinte, eu falo aqui o seguinte: dentre os agravantes, quem tem menos tempo de vínculo com o município conta 27 anos de serviço. São os admitidos em 1991. O Tribunal de Contas, a segunda, se o Tribunal de Contas, se é que recomendou a exoneração, face ao que diz o artigo 37(2) da Constituição, não poderia ter levado 16 anos para impor ao município que regularizasse a situação. Ou seja, o tribunal ficou analisando isso durante 16 anos. E durante 16 anos, esses servidores prestaram serviço. Então, contando, esse processo lá no tribunal foi aberto, no Tribunal de Contas foi aberto em 2001. Para vocês terem uma ideia, quem entrou em 91 já tinha 10 anos que estava no município. Então, 10 anos, com mais 16, 26 anos. Então, nós estamos aqui alegando a inércia também do Tribunal de Contas. Porque se é um aspecto legal, se eles não poderiam continuar, então que terminasse de imediato, não precisava de levar tanto tempo para analisar uma situação dessa, em termos o que a gente fala aqui. O município tem uma assessoria jurídica, e tinha à época uma assessoria jurídica. Então, se o aspecto era legal, nem precisava consultar o tribunal.
Quer dizer, os dois, Tribunal de Contas e o município, estavam usando naquela oportunidade da própria torpeza. Se ele sabe que o aspecto é legal, qual que é a forma de entrar no município? Já disse, concurso público, cargo de chefia ou cargo em comissão. Então, não precisava haver esse questionamento ao Tribunal de Contas. Na realidade, o próprio município proporcionou a que esses servidores contassem aí a sua, não vou dizer, vamos colocar entre aspas, uma efetividade ao longo do tempo pela inércia. Outro fato também é o seguinte: o município fez o questionamento ao Tribunal de Contas e ficaram os dois em defesa, o tribunal pedindo ao município que fizesse as explicações e o município fazendo as explicações, mas o servidor mesmo, ele não ficou sabendo de nada disso. Eu, por exemplo, se eu fosse naquela época servidor e soubesse de uma situação dessa, eu ia procurar um outro caminho, porque eu estava vendo que eu poderia futuramente ser exonerado. Então essa também é uma questão que eu acho muito interessante, o servidor não ter sido comunicado que havia no tribunal uma consulta com relação à situação dele. Então eu acho que isso também pesa bastante. Outro fato é que esses servidores, ao longo desses anos, sempre obraram de boa fé. Eles não sabiam que era ilegal a forma como entraram, eles queriam trabalhar e receber o seu vencimento e continuar no município e se aposentarem. Eles queriam isso. Então, a todo tempo, eles estavam de boa fé. Não foi assim, olha, você está entrando aqui, mas você sabe que não é legal. Não foi assim. Eles ingressaram no município e trabalharam de boa fé e confiança no município. Confiança ao longo desses anos no município. Também digo que se demorou tanto tempo, todo esse tempo gerou uma expectativa nesse servidor. A expectativa de aposentadoria, a expectativa de não ser demitido, a expectativa de poder criar sua família, seus filhos, colocar os filhos em estudo, tudo isso é uma expectativa que o município criou nesses servidores. Também essa situação permite que se consolide no tempo, assim como foi reconhecido naqueles julgamentos que eu falei, do ministro Marco Aurélio e daquele desembargador José, o princípio da segurança jurídica. Então, essa situação se consolidou no tempo. 26 anos de serviço não são 26 dias, são 26 anos de serviço. Então, é um tempo bastante interessante, forte, que faz com que o tribunal, ao analisar, pense bastante a respeito dessa situação desses servidores. Uma outra questão que eu falo também, aí vem o caso que eu repito, com relação à idade. Eu falo o seguinte: como que esses servidores, quem é mais novo entre os exonerados tem 46 anos e o mais velho tem 64 anos. Onde esses servidores vão encontrar trabalho nesse mercado que hoje nós temos aí, nessa economia que o Brasil vive atualmente? É muito difícil, muito difícil. E também é o seguinte, ainda que arrumem, vejam bem, você passa 26 anos no município e depois consegue outro emprego, e adaptação? Aí você soma a idade com a adaptação. A gente também chama atenção para isso. A gente também diz o seguinte, que financeiramente esses servidores nada representam para o município. O município, nós pegamos uma certidão, ele está com 2.783 servidores. São todos servidores ali que têm cargo de servente. Servente, a maioria tem cargo de servente. Então isso nada representa para o município em termos financeiros. E também o seguinte, que quem precisa de mais tempo para se aposentar não chega a 4 anos. Então eu acho que é uma crueldade, vou colocar assim mesmo, uma crueldade, ter acontecido a exoneração desses servidores, se eles serviram por tanto tempo, estão às portas da aposentadoria. Como que esses servidores hoje, o servidor ganha 900 e poucos reais, 1.000 e poucos reais, vai pagar o INSS para não perder o tempo de serviço? Também chama atenção para isso. Então, e também chama atenção para o seguinte, que o Tribunal de Contas ateve-se apenas à questão
da legalidade. O Tribunal de Contas não olhou a questão da pessoa humana, o lado social da coisa, da questão. O Tribunal de Contas não olhou isso. Então, ele se prende apenas à legalidade. Mas esse princípio da legalidade, ele perde, ele se queda diante desses outros princípios, que é da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da boa-fé. Tudo isso, isso é muito mais forte em termos da legalidade. Então, se houve todo esse tempo de trabalho, foi legal a contratação? Foi, mas isso já perdurou no tempo. Outra questão também é com relação ao poder ao direito do poder público de anular os seus atos. Quando ele exonera, ele anula um ato que ele praticou lá em 1990 e 1991. E o poder público, ele tem apenas 5 anos para anular aqueles atos que ele julga ilegais, irregulares. Então também eu chamo a atenção para isso. Bem, são essas as razões que eu trago aqui no agravo de instrumento. O agravo de instrumento está pronto. Eu vou conversar com o presidente. Importante que esse agravo de instrumento ingresse hoje mesmo no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, né? Aqui eu peço ao relator que vai olhar inicialmente, ao qual vai ser distribuído e vai inicialmente analisar a questão, que seja revogada a decisão de folha 159, que nega o pedido liminar de reintegração ao cargo, coloquei entre parênteses função, para deferi-la e determinar o imediato retorno dos agravantes, que são os servidores, aos seus cargos. Então eu peço que isso ocorra de imediato. E vou ler para os senhores aqui como foi decidida a questão da liminar, pedindo aqui negando, né, a negativa da liminar foi nos seguintes termos. Foi assim, o mérito foi muito pequeno, foi muito sintetizado. O juiz disse o seguinte: considerando que a exoneração se deu a partir da decisão do Tribunal de Contas, bem como o ingresso dos autos dos agravantes no serviço público em desacordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição, não vejo a probabilidade do direito alegado. Então, ele não viu como conceder a liminar, em razão justamente do cerne da questão, que é o ingresso do servidor no serviço público. Mas tem essas razões que eu apresentei, que eu entendo que são bem fortes, modéstia à parte, para julgar abaixo esse considerando do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas recomendou ao município e o município atendeu exonerando os servidores. Quero deixar claro aqui também o seguinte: mas eu já arrumei um outro emprego. Mas se houver, havendo, nós aguardamos, nós temos fé em Deus que isso vai acontecer, a procedência da ação, os servidores podem optar por voltar. Isso não importa que estejam em outro serviço, não. Se arrumarem outro serviço, outro trabalho, outra colocação, aceitem. Mas se posteriormente eles forem reintegrados, eles podem voltar e com direito a todos os vencimentos do tempo passado. Então, fica aí bem claro, se houver alguma dúvida, podem ligar para mim, podem ligar para o presidente, para o Chininha, até também para o doutor Elias, para a diretoria do Sindicom, que se eles não tiverem a informação na hora, eu posso passar essa informação. E uma outra notícia, essa não é boa. Com relação ao cartão alimentação, ainda não temos uma posição da segunda vara relativamente ao cartão alimentação. Nós já distribuímos a ação, como dito, estamos aguardando o despacho inicial, que conceda a liminar ou não conceda, mas que o processo tenha aí o seu curso normal, nós estamos aguardando. Eu só teria só uma pergunta, o Gabriel, até bem curtinha, não sei se o entendimento é dessa maneira, que uma vez que a liminar ou medida cautelar, como vocês usam aí, ela não foi concedida.
Mas e o X da questão, o mérito, tem data para ser julgado? Como que é? Não, veja bem uma coisa. Quando você ingressa com uma ação semelhante a essa e pede a liminar, ela é concedida ou não. Se fosse concedida a liminar, eles seriam reintegrados de imediato. Como não houve a liminar, como não houve o deferimento da liminar, nós estamos agravando para que aquilo que a gente pediu inicialmente aconteça. Então, o juiz já até marcou uma audiência. Só que marcou para outubro ainda, uma audiência. Então, nós vamos ter essa audiência. Depois da audiência, determinou que o município conteste, né, caso queira, conteste o pedido, aí nós já estamos formando a instrução do processo. Então, esse processo é instruído e ele nem precisa de audiência para ouvir testemunhas, porque a questão é eminentemente de direito. Entendeu? Então, o juiz, com certeza, vai dar uma sentença. Mas essa audiência de outubro, ela é uma audiência que hoje o Código de Processo Civil ele determina obrigatória, que é a de conciliação. Né? De conciliação. Então nós vamos tentar, não sei, o município não vai querer conciliar retornando esses servidores. A verdade é essa, porque se já exonerou, não vai considerar. Mas, posteriormente, nós teremos o mérito. Doutor Gabriel, gostaria de fazer 2 questionamentos. O primeiro, dizer que, na verdade, nós estamos falando no momento de 17 servidores que foram exonerados. Agora são 16, são 16 servidores, mas que no passado, quando da promulgação da Constituição, nós tínhamos aproximadamente 600, que em função do tempo foram adquirindo os tempos para aposentadoria, foram se aposentando, né? E realmente chegamos aí na decisão final aí de 17 servidores. Quer dizer, se esse fato tivesse ocorrido lá na promulgação da Constituição, nós teríamos aí a demissão de 600 servidores. Então, graças a Deus, também que a demora ela foi boa também para mais de 500 servidores que conseguiram aí laborar no município esse tempo todo e as suas aposentadorias normais. Agora, uma outra pergunta aqui, pergunta de leigo, que eu gostaria que o senhor, inclusive, fizesse algumas colocações até para as próprias pessoas que foram exoneradas, que foram demitidas. O pagamento, o acerto de todo o tempo pelo qual determina a legislação do titular de função pública, a prefeitura já fez aí aos servidores. Alguns receberam 50, outros receberam 20, outros receberam 30, em função do salário, em função do tempo de serviço. E caso isso aconteça, do retorno deles, eles terão que devolver esse recurso que foram pagos em função aí da indenização com base na legislação específica? Roberto, eu até estava pensando sobre isso e para mim é uma surpresa que eles já tenham recebido, né? O que ocorre? No regime trabalhista, se você pede uma reintegração e recebe, então aí já não acontece mais a reintegração porque você recebeu, tá certo? Mas o município não tem legislação a respeito disso, né? Porque o município tem a legislação própria. Eu vou advogar no sentido de que dali para frente, que eles deveriam ter continuado, eles têm direito a receber. Entendeu? Vai ser a defesa nesse sentido. O que eles receberam é como se é um direito que eles tiveram ao longo desse período. Em função da própria legislação. Em função da própria legislação. Mas dali para frente, que eles deveriam continuar, porque se fosse, veja bem uma coisa, se cessasse ali, um dos servidores, por exemplo, não vou declinar o nome aqui por questão ética, né? Mas ele estava no processo e ele desistiu. Por quê? Porque ele se aposentou. Então, para isso aí, cessou. Né? Amanhã não tem como dizer, você vai ser reintegrado, porque ele já se aposentou, né? Não tem nem legalmente como ser reintegrado. Mas esses outros sendo reintegrados, eu entendo que eles têm direito a esse período dali para frente. Porque a minha preocupação, doutor Gabriel, é porque essas pessoas receberam esses recursos vão ser gastos na manutenção deles mesmo, pagamento de INSS que alguns vão fazer, e da própria subsistência, sobrevivência deles. É que se amanhã forem reintegrados,
e o município exigir, por exemplo, que eles devolvam esse recurso, aí é preciso que haja uma orientação no sentido de que eles têm que ter muita cautela com relação a esse processo, porque pode acontecer isso. E te dou um exemplo, inclusive, da desaposentação, que está trazendo um grande caos aí aos trabalhadores que voltaram a trabalhar depois das aposentadorias e que tiveram direito à desaposentação por decisão da própria Justiça e agora estão tendo que devolver os recursos recebidos. Então, de repente, a emenda pode ficar pior que o soneto para essas pessoas, em função dos recursos recebidos, que foi em função da própria legislação, 8% para mês trabalhado, que em média dá um salário por ano. Então, aqueles que têm 26 anos receberam, em média, 26 salários, e amanhã tem que devolver um recurso desse por cobrança do próprio município, né? Porque é um dever de ofício também da Procuradoria-Geral do município, está preservando o município, do próprio Ministério Público tem por obrigação de preservar o patrimônio público. Então a minha preocupação é nesse sentido. Então, de repente, estudar uma forma de estar orientando essas pessoas para, caso haja positividade no retorno, que não haja necessidade dessa devolução. Veja bem uma coisa, você falou da desaposentação. Nós estamos falando de uma exoneração de quem estava em um cargo e ainda não se aposentou. Então, o que eu defendo? Se houver uma procedência da ação, significa que o município errou ao exonerá-los. Não deveria. Tá certo? Se o município também pagou, ele fala, não vou pagar não, porque vocês estão tentando a reintegração. O município também, como que vai pedir de volta se ele próprio reconhece? Está entendendo, Roberto? Então, isso aí é o que eu defendo. É o que eu defendo. Agora, eu aconselho, a gente sempre deve ter uma precaução. Que esses que não precisarem de gastar o dinheiro todo, porque de repente você ganha 50 mil, 60 mil, vai lá e compra um carro de 30, 40. Que esse pessoal faça uma poupançazinha, né? E também, veja bem, se amanhã eles forem reintegrados e o município lutar para que eles devolvam, evidentemente nós vamos ter uma outra batalha. Vamos ter uma outra batalha. Eu falo se nós tivermos o Sindicom enquanto aí protetor, né, defesa desses servidores. Ficou claro? Tá? Deu para entender. Eu só estou dizendo para você que nós temos que arrumar uma alternativa para que as pessoas não se iludam com esse recurso, gastem imediatamente, porque se amanhã houver a positividade na reintegração e o município for cobrar esses valores pagos a título de indenização por todo o período trabalhado, aí as pessoas, nós temos que ter cautela, porque senão nós podemos, que eu te falei, a emenda fica pior do que o soneto. De repente o sujeito passa a ter mais dívidas. Mas na realidade é o seguinte, a nossa lei fala por tempo de serviço ali, né? Uma remuneração mensal por tempo de serviço. Então, se eles são reintegrados e eles precisam, você, por exemplo, você vai ser reintegrado e você tem mais 3 anos, então, de reintegração. Tá certo? Você veja o seguinte, a lei vai conferir para você os 3 anos restantes. Os 3 anos restantes é que você receberia se você não tivesse sido exonerado. É um caminho. Né? Como se você não tivesse sido exonerado. Não vai pagar o restante, como porque se já tivesse pagou. recebido a indenização antecipada. É um motivo para se discutir. Mas via judicial, entendo eu também. Porque o município provavelmente ele vai querer buscar o dele de volta, porque você sabe muito bem. Mas aí é uma batalha infinita. Eu aconselho que esses que receberam não deixem de pagar a contribuição previdenciária. E isso a gente tem orientado sempre, que eles inclusive paguem a contribuição previdenciária em função dos valores que eles recebiam anteriormente, para que não haja prejuízo nas aposentadorias, inclusive. Desculpem, não usem a pichotagem, não. Exatamente. Tem que pagar 200, 300. E que paguem o 20%, porque se pagar 11%, ele cai na aposentadoria por idade. E ele precisa da aposentadoria por tempo de contribuição. E para isso ele precisa de contribuir com 20%. Isso. O doutor Elis, não sei se você vai falar depois, mas o que eu penso é o seguinte: tudo que aconteceu até o prezado momento faz parte do processo, do nosso pedido de defesa aí com relação à justiça, mas existe também uma legislação que lá está bem explícito, né? No caso aí de exoneração tem que indenizar, e a matemática ela é muito simples, né? Se caso a gente vier ganhar na justiça aí,
que a gente tem que pensar assim positivamente, aí tem que se aplicar a matemática. Se a pessoa voltar, e se ela já recebeu parte daquilo que já era devido, é proporcionalizar o restante do tempo. A coisa ela é muito simples, né? Então não tem que ver e nem ficar criando esse tipo de dúvida. Até igual o debate foi muito bom, porque eu acho aí que é dúvida aí de muita gente, mas hoje é muita pergunta na cabeça do povo. É política para quê e para quem? Mineração para quê e para quem? Justiça para quê e para quem? Né? Porque a medida, né, que é dado, igual por exemplo, foi colocado aí pelo Tribunal de Contas, né? Foi dado também a prerrogativa do município estar fazendo essa defesa e levar em conta também o tempo aí de aposentadoria, que nada disso aí foi considerado. Olha o que fez, colocou você explicou aí muito bem, pessoas que com relação a vencimentos aí recebem muito pouco aí da prefeitura se considerar. Então tinha que se chegar, não sei, mais uma vez a gente coloca aqui que a gente não é expert, que por isso que a gente tem assessoria jurídica e contrata aí os advogados, mas já tinha que se fazer, era um TAC, aí, um termo de ajuste de conduta, para que essas pessoas ficassem e não acontecesse mais nada aí no município. Mas hoje, infelizmente, parece que o pessoal cada vez está querendo sacrificar mais o povo. É essa a nossa revolta aqui e que a gente não pode aceitar. E cabe ao sindicato, eu entendo aí como defensor aí do servidor público, principalmente daqueles que são filiados, porque não engana o servidor não. Tem muita gente aí que, embora colega de serviço nosso, está torcendo para a coisa dar errada mesmo, mas pensando na política partidária. É isso que a gente tem que falar aqui. Por isso que é inaceitável. Hoje a gente, como diretor, não sei a opinião dos outros, a gente está à frente do sindicato e separar o que é direito de servidor, o que é política partidária, porque as duas juntas elas não tramitam, porque às vezes um partido que está por trás de trabalhadores aí pega aí uma parte de execução em cidade e outras coisas, a parte executiva e a própria legislativa, e começa a bandear. E às vezes cria, né, situações para outros servidores estar militando na frente do sindicato e brigando com essas pessoas mesmo que se dizia, né, fazer diferente, tratar melhor aí a sociedade. Então fica mais uma vez aqui a nossa indignação, até pela morosidade da justiça. A gente tem que falar aqui, porque coisa que era para ser julgada assim mais rapidamente, às vezes demora muito e dá isso aí, o que aconteceu aí, né? Acaba caindo tudo por terra, aquilo que a gente queria, embora a gente ainda tenha os trâmites legais, que o sindicato, é lógico que para a gente tá indo aí para segunda, às vezes até terceira instância aí, vai ter mais um gasto, né? É onde o servidor também tem que pensar mais um pouquinho e ver a necessidade de estar contribuindo aí com a representação de classe, que é no caso aí o sindicato, para a gente ter como fazer aí esse tipo de defesa. Ô Tico, eu gostaria de lembrar aqui o seguinte, o Roberto levantou aí que mais de 600 servidores foram questionados e para a felicidade deles, né, para a nossa também, porque a gente não quer que ninguém seja exonerado, não houve questionamento. O presidente, o Tico, nós tínhamos até uns questionamentos a fazer relativamente a essas decisões. Nós não quisemos fazer, Roberto. Por quê? Porque nós entendemos que nós tínhamos que atacar a questão desses 17. E eu vejo assim, eu vejo com muita tristeza, porque o tribunal, ele analisa 600 servidores e pega 17. Por que o tribunal não fez? Vistas grossas, que não seria ilegal o tribunal fazer isso, não. Prefeito, o senhor tem 17 aí que não estão legal, mas que isso aí não aconteça mais, né? Mas 17, você pega 17 no universo de 600 e tanto, né? Não é nem 10%. Então, realmente, porque é muito fácil, gente, eu fui procurador municipal e graças a Deus eu posso dizer, sem falsa modéstia, que eu sempre olhei o lado do servidor e havia situações que pela legalidade eu teria que ser contrário ao servidor, no meu parecer. Mas eu olhava o outro lado.
Eu cito um exemplo de um servidor de quase 50 anos, não vou falar o nome dele, mas que, por um processo administrativo, ele foi demitido pelo município. E o processo foi para revisão, foi às minhas mãos, e graças a Deus não falo isso para me vangloriar, não, mas esse servidor voltou a trabalhar. Hoje é um servidor exemplar, está trabalhando normalmente. Então, e uma pessoa de quase 50 anos, onde que ela ia arrumar emprego? Inclusive, foi esse um dos motivos que eu aleguei para que ele fosse reintegrado ao trabalho. Então, eu acho que existe o técnico, existe o legal, mas existe o humano e o social. Ô Gabriel, só voltando aqui, eu concordo com a fala do presidente, concordo inclusive gênero, número e grau, né? Mas o que a gente coloca é o seguinte, que no direito, inclusive o senhor é um expert no assunto, né? Foi procurado há muito tempo. É que quando você analisa em função da legislação, que cabe a nós todos, sem exceção, analisar em função da legislação, e a gente sabe que no direito administrativo vale o que está escrito. Não tem aquela história de que na dúvida pro réu, não. Município é direito administrativo e direito administrativo vale o que está escrito. E quando você coloca, por exemplo, a atitude do tribunal, eu me lembro muito bem também, todos nós lembramos, né, os mineiros de uma maneira geral, da tal da Lei 100, em que o governo do estado efetivou mais de 50 mil servidores através de lei e não através de concurso, e que aqueles no momento em que o Supremo Tribunal Federal deu o parecer dizendo que era inconstitucional e que não podia acontecer, mais de 20 mil já havia se aposentado, preenchido o tempo, porque para você se aposentar, basta que você tenha o tempo de contribuição. No caso do homem, 420 contribuições e no caso da mulher, 360 contribuições. Uma vez que você preencheu os requisitos da Previdência, você se aposenta sem problema nenhum. Mas os outros 30 mil servidores foram demitidos, né, porque não cumpriram os requisitos, não tinham cumprido ainda os requisitos para efeito de aposentadoria. Então a minha preocupação é só exatamente essa, porque nós temos o dever de ofício de defender os interesses de todos os servidores, sem exceção, mas nós estamos lá para defender os interesses do servidor dentro da legalidade, dentro daquilo que é possível. Porque não adianta a gente também ficar mostrando para as pessoas e para os servidores de uma maneira geral aquilo que a gente acha que vai acontecer e em função da legislação a gente sabe que não vai acontecer. Então eu acho que a gente precisa ser sincero nas colocações, que é muito mais importante para nós, o sindicato, trabalhar com legalidade, trabalhar com decência, do que o que eu falo com as pessoas. Não adianta a gente, às vezes, questionar para as pessoas com relação a esse tipo de anomalia, porque nós temos, né, o dever de cumprir a legislação. É óbvio que, na dúvida, né, a gente correr, às vezes, até atrás do próprio município para que modifique a legislação, porque ela se encaixe dentro do direito administrativo, para que a gente não tenha nenhum problema, não só agora, como também a nível de futuro, como aconteceu com o pessoal da Lei 100 e está acontecendo com pessoas titulares de função pública agora. Roberto, mas existe realmente, existe a legalidade, mas hoje a legalidade nem sempre ela prevalece, porque há os casos, por exemplo, você tem que receber 50 e lhe pagam 60 e você não obra de má fé, recebe os 60. Houve o erro de alguém, tá certo? É legal o município te cobrar os 60, os 10 a mais? Mas aí você volta lá atrás. Você recebeu aquilo de má fé? Não. Então, é legal, mas é justificável que você tenha recebido. Você está entendendo? Então, hoje, a jurisprudência, as súmulas de tribunais, elas fazem com que esse princípio da legalidade ele não seja tão inflexível como é de acordo com a lei. Ô, doutor, eu quero só fazer uma ressalva aqui, né? Que o senhor foi muito feliz nos argumentos que o senhor usou para poder interpelar lá o agravo, né? Agora para o tribunal, porque uma coisa que a gente vem falando aqui constantemente é o seguinte: a falta de segurança jurídica nesse país, em que não há um entendimento entre o Supremo, entre os desembargadores nos tribunais, e a gente vê os que são operadores do direito. E o senhor, quando cita os princípios constitucionais, e o que o Roberto fez questão de frisar aqui, que dentro do direito administrativo, que é o direito público, que rege as entidades públicas, o que está na lei é o que a gente... Desculpa. O que está na lei é o que prevalece, mas é o que prevalece respaldado pelos princípios constitucionais. E é o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem o conhecimento das
ineficiências que o Estado apresenta, né? E nesse caso a gente sabe o que essa ineficiência causou, até mesmo por um lado positivo, em que a maior parte dos servidores que se encontravam de forma ilegal naquele tempo se aposentaram. Mas a gente também tem que entender que essas pessoas são seres humanos, e uma coisa que é principal, todos eles cumpriram com o dever que eles deveriam ter, que era trabalhar, vender as suas horas lá para o município, e assim o fizeram. Fizeram sem um conhecimento legal, às vezes, sem saber que eles estavam de forma ilegal, e como o senhor bem me frisou, havia uma discussão oculta para os servidores, né, entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura, e mal sabiam os servidores o que estava acontecendo. E de uma hora para outra foram pegos de surpresa, alguns já em fase de aposentar, né, outros faltando um pouquinho para aposentar. Então o senhor foi feliz, eu acredito que nós vamos ter êxito, mesmo porque essas discussões já são recorrentes no tribunal, né, aqui no tribunal e até mesmo no Supremo, já com o voto do ministro Marco Aurélio, né, que é umas figuras mais importantes do direito brasileiro. Pode haver polêmicas no Supremo, igual a gente está falando, que a segurança jurídica hoje eu acho que é um dos pilares que a gente tem que trabalhar nesse país, porque há um temor agora de todas as pessoas, até mesmo de quem labora como advogado, né, doutor? Porque nós já não sabemos mais se aquilo que nós estudamos na faculdade, como os princípios, né, constitucionais e tal, se eles vão estar valendo, porque cada hora um arruma um entendimento diferente. Isso. Então, nós hoje, fico feliz na fala que o senhor fez aqui. Acho que os servidores que estão hoje fora da prefeitura, né, os que estão passando por esse momento, devem ficar felizes com o que o senhor fez e esperançosos, porque eu acredito que nós vamos obter isso, apesar de que a justiça é indeterminada, né? Mas os argumentos são fortes, e o principal deles é que eles não são soltos. Eles têm sim um fundamento legal e bem forte, e eu acredito que nós vamos ter êxito nisso aí. Obrigado. Resumindo aqui, eu lembro lá do contrato social de Thomas Hobbes, quando a gente abriu mão do nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos para o Estado. Às vezes eu fico pensando nisso. Às vezes dá vontade de voltar atrás e fazer justiça com as próprias mãos. E mais, né? Se fosse ter que aplicar a lei 100%, nós não teria STF, nós não teríamos os princípios nas constituições. Se a gente não acreditasse nisso, não precisaria de juiz, não precisaria de nada. A gente pegaria a letra fria da lei e aplicaria. Por isso que existem os princípios para nortear, para resolver essas questões, como o doutor falou. Uma coisa é você pegar um servidor com 20 anos de idade e colocar ele num sistema onde que ele fala assim, eu vou me aposentar, estou tranquilo. Outra coisa é você tirar esse servidor com 46, 50 anos desse sistema com a 4ª série de grupo. Isso aí, o município, o TCU, penalizou o próprio servidor. É uma coisa que tem que ser revista, não pode se aplicar a letra fria da lei nesse caso. Pois é, eu acho que a gente está acompanhando desde o início essa situação com o Gabriel. A gente sabe que a defesa dele foi muito bem elaborada, muito bem feita. Agora entrar novamente na justiça e aguardar, se Deus quiser. Tá, aqui estamos chegando aí mais uma vez aos finais aí do programa. Eu gostaria de estar cumprimentando aqui essa semana só a dona Taninha, mãe aí do Luiz Coxinha, mãe do Celso Boca Rica, que eu sei que está ligadinha aí no rádio. Agradecer ao doutor Gabriel, o próprio Saulo, pelo trabalho feito, né? Espero que o servidor compreenda. A gente vai estar lá no sindicato para dar mais detalhe aí dentro aí da própria lei. É lógico que na dúvida, consultando eles aí, porque eles é que são formados para isso. E fica aqui a nossa discussão. A justiça, ela tem as normas, tem os trâmites, igual o próprio Natan falou ali, tem que seguir certinho, mas a gente espera que seja feita justiça, mas justiça para aqueles que realmente precisa dela, que precisa fazer um diferencial, olhando aí o lado aí humano aí da coisa, porque o nosso país em si, não é só o nosso município, nós estamos carentes de tudo, é de política, é de justiça social, é de um monte de coisa. Então, quer dizer, tem aí os 3 poderes, né, que são aí os representantes do país, e que eles pensem assim, que tem que trabalhar aí e colocar as virtudes da nossa terra aí em serviço da humanidade. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.
Um grande abraço a todos, um abraço à nossa amiga Adriana e o nosso amigo Milton lá do Piquiri. Uma boa tarde a todos os ouvintes e até semana que vem. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana.